Amém? Eu posso pedir para alguém orar para a gente iniciar? Adri, você poderia orar para a gente? Pai querido, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por mais esse horário, a gente poder estar aqui, escolhendo a melhor parte, né? Como Maria escolheu, nós também estamos escolhendo a melhor parte, nos alimentando da tua palavra, da tua verdade, daquilo que o Senhor quer nos falar. Obrigada, Senhor, por essas mulheres, porque dispuseram o seu tempo, estão sedentas de ti. Obrigada por isso, Pai. Usa poderosamente a vida da Suzana, Senhor, que vai trazer a palavra para nós, que seja a tua boca através da boca dela, que a tua palavra traga confronto, traga desconforto para nós, Pai, para que a gente mude, Senhor, que haja transformação do nosso caráter, do nosso pensamento, da nossa ação. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém e amém. 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 Louvado seja o Senhor. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá. Então vamos começar. Bom, a gente sabe que, acho que todos nós sabemos que o nosso propósito maior é nos tornar a imagem e semelhança de Jesus, né? Jesus é nosso modelo em tudo, para tudo e em todo tempo, ok? Então, se você tem a sua Bíblia e quiser abrir, eu vou ler no livro de João, no capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Posso ler? João, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele se levantou da ceia, colocou de lado as suas vestes, algumas traduções aqui vão dizer sua capa, seu manto, sua túnica, e tomando uma toalha, cingiu-se. Ou seja, ele tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta na cintura. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual ele se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? E respondeu Jesus, dizendo: O que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. E disse Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: Se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, então não somente os meus pés, mas também a minha mão, as minhas mãos e a minha cabeça. E disse Jesus: Aquele que se lavou não necessita lavar os pés, porque no mais está todo limpo. Não necessita de lavar senão os seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia que quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estão limpos. Assim, após ter lavado os pés deles, tomou suas vestes novamente e se sentando outra vez, ele disse: Vocês entendem o que eu tenho feito para vocês? O que eu fiz para vocês? Eles me chamam de mestre e de senhor, e vocês falam certo, porque sim, eu sou. Se então o seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Que eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, vocês façam a vocês mesmos também. Na verdade, vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. Glória a Deus. Amém, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus. Então, esse jantar, ele é conhecido como a última ceia do Senhor, né? Ele aconteceu ali na última noite antes de Jesus ir preso e ser morto. A Bíblia dá alguns detalhes desse jantar nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Esse jantar ele foi preparado numa casa, em um ambiente chamado cenáculo. A palavra cenáculo, ela quer dizer qualquer coisa acima do nível da terra ou do piso.
Ou seja, ela quer dizer que é uma sala, né, um ambiente que está na parte de cima de uma casa. Era normalmente no andar de cima da casa. Então, eu quero convidar você a tentar se entrar nesse cenáculo, tentar visualizar tudo o que está acontecendo ali, tentar fazer parte disso, né? Esse cenáculo aqui, a Bíblia diz que ele era espaçoso, mobiliado, estava todo pronto para ser usado. Eu acredito que o dono da casa, que o outro livro diz, né, que Jesus mandou os discípulos ir até essa pessoa específica e solicitar esse ambiente ali para fazer esse jantar. Eu acredito que esse dono dessa casa seja um discreto seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus que talvez não queria ou não podia ser revelado. Porque a instrução que Jesus dá aos discípulos foi para dizer que o mestre queria saber onde era o aposento que ele iria usar para o jantar. Então, dá a entender que Jesus era mestre do dono da casa também, né? Porque eles não falaram o meu mestre quer saber, eles falaram o mestre quer saber. É a mesma coisa que eu dizer para minha irmã, Mana, a mãe quer falar contigo. Agora, se eu falar para minha prima, se eu falar para a Jana, eu vou dizer assim, Jana, a minha mãe quer falar contigo, né? Então, tem uma diferença ali, e eu acredito nisso. A primeira coisa que é muito importante a gente eliminar de uma vez por todas, né, da nossa mente, é aquela imagem da vintiniana, né, que a gente tem sempre na nossa cabeça, aquela teia, todo mundo sentado na mesa, né, como a gente já viu vários quadros, que foi Da Vinci que pintou, né? E esse jantar, ele não é igual a essas imagens da ceia que a gente vê por aí, ok? Fábio, se você puder compartilhar uma ideia de como era o jantar, como foi a ceia de Jesus? A gente tem uma imagem para a gente tentar visualizar todo esse contexto, né? Nós já falamos sobre mesas de jantar, né? As mesas, elas eram baixas e as pessoas comiam quase deitadas, né? Você pode observar na imagem ali, os convidados, eles ficavam reclinados, né? E eles também dividiam os utensílios ali, como prato, como travessa, né? O prato era uma travessa e copo, né? Então, dá para ter uma noção nessas duas imagens ali. Um dos lados era a mesa, ela ficava em forma de U, né? Era usada 3 lados da mesa, um lado ficava em forma de U, para que os empregados, os servos, pudessem servir a mesa. Obrigada, Fábio. E quem ficava se você quiser tirar, já pode tirar, tá? Quem ficava à direita e à esquerda do principal do jantar, né, eram sempre os mais íntimos. Então, quem estava mais próximo, mais íntimo, conforme afastando, menos íntimo, né? Por isso, nós percebemos em algumas passagens, como nesse mesmo capítulo aqui, ele fala um pouco mais abaixo que João estava reclinado ao lado de Jesus. Ou seja, ele estava muito próximo. A gente sabe que João era um discípulo íntimo, né? Também acredita-se que não foi servido só pão e vinho. O pão e o vinho são os elementos que Jesus estabeleceu, né, depois para a ceia, para o memorial, né? Mas se o jantar era de Páscoa, então acredita-se que tinham ervas amargas, carne de cordeiro ou cabrito assada, porque lá em Lucas, por exemplo, Jesus diz aos discípulos assim: vão lá preparar a refeição de Páscoa, porque é um princípio do judeu, né, uma lei do judeu, e isso, né, a gente sabe que havia isso, que havia não, que há isso, né, há toda uma instrução para a celebração dessa Páscoa para os judeus. Então, eu acredito também que tinha algum tipo de molho ali, como o costume deles, né, o molho que eles usavam para o pão, até porque ali no versículo 26 desse mesmo capítulo diz que Jesus molha o pão e entrega para aquele que queria trair ele, né? Outra coisa que a gente percebe também é que Judas ele estava bem perto de Jesus na mesa. Porque tem algumas passagens, como lá em Mateus 26, que diz assim: o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Então, quer dizer que Judas, nessa sequência de intimidade da mesa, Judas estava bem próximo a Jesus. Isso mostra que aquele que trairia Jesus, né, que Jesus já sabia, estava ali bem próximo. Essas informações eu estou trazendo para que a gente possa entrar na cena, ok? Para que a gente consiga
compreender todo o contexto. É importante você estar dentro desse cenáculo nesse momento, ok? E lembrando que além de comerem, eles também celebraram, eles cantaram um hino e adoraram a Deus. Isso mostra lá em Marcos também 14. Interessante que esse capítulo de João, ele começa falando assim, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E aqui no livro de João, lá no capítulo 2, né, ele começa falando para a mãe dele assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. É sobre transformar água em vinho, quando ela pede para ele, né? E ele falou isso mais 4 vezes. Durante todo o livro de João, ele vai falando, não é chegado a hora, não é chegado o tempo. O que a gente percebe é que Jesus sempre nos dá os sinais. Sempre nos dá os sinais. Aliás, a pregação dele sempre falou sobre o tempo. Mateus 4,17, ele inicia o ministério dele dizendo, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lá em Marcos ele diz, é chegado o tempo. Então, ele sempre comunica, quando não é hora e quando é a hora certa, para tudo. A partir do capítulo 12 aqui de João, ele começa a falar, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora, presta atenção. É chegada a minha hora, se liga, vai acontecer. É chegada a minha hora, aproveita este tempo que eu estou aqui com vocês, né? Eu lembro também de uma das ministrações da pastora Fabiana que ela disse assim, o Senhor, ele não faz nada sem antes anunciar. E nessa noite, Jesus está anunciando que é chegada a hora. E você vai entender. Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, ele tratou de resolver as últimas questões de seus discípulos, né? Os últimos ensinamentos. Então, Jesus e seus discípulos, eles se reuniram no cenáculo para a Páscoa dos judeus. O versículo 3 é uma outra coisa que me chama a atenção, porque diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele veio de Deus e estava voltando para Deus. Jesus conhecia o propósito da sua vida, preste atenção nisso, Jesus conhecia o propósito da sua vida e nós conhecemos também o propósito da nossa vida, né? Ser imagem e semelhança. Ele sabia que ele estava na terra para servir ao Pai e nós sabemos disso também, né? Ele sabia que era filho de Deus, nós também sabemos que somos. Jesus conhecia sua própria identidade e autoridade. E aí o versículo 4 vem e diz assim, que ele se levantou da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura como se fosse um avental. A verdade é que essa palavra toalha, ela vem do latim, ali a palavra que está escrita ali no original, ela é uma palavra em latim e que significa literalmente avental. É a roupa que o servo colocava para trabalhar, para servir. E na sequência o texto diz assim, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Então, vamos pensar, é sério isso? Jesus, sabendo quem era, foi lavar os pés daqueles homens? Jesus desceu, se abaixou, tocou os pés mal cheirosos daquelas pessoas, tudo sujo dos discípulos? Sabendo que ele veio de Deus, sabendo que ele iria para Deus, sabendo que poderia dar uma ordem, todos os anjos iam ficar aos pés dele naquele momento, servindo ele, naquele não, em todo momento, 24 horas. Sabendo que toda a autoridade era sua, ele tirou a capa, a sua túnica de mestre, porque essa roupa representava, né, mostrava quem ele era, é como se fosse um diploma, né? Não consigo encontrar outra maneira de explicar, mas é como se fosse um diploma que representava aquilo que ele era. É como se um médico largasse o bisturi na sala de cirurgia, tirasse o seu jaleco de hospital, onde tem o CRM dele, onde tem o PhD, o nome dele, especialização, tudo que ele faz, vestisse um uniforme de limpeza e fosse limpar vômito no corredor. Na verdade, da parte de Jesus é muito mais destoante que isso, mas eu não encontro nem palavra para descrever. Mas foi isso que ele fez. Ele trocou a capa, a túnica de mestre e colocou uma toalha de servo. Ele se ajoelhou e ele começou a limpar a sujeira dos pés dos discípulos. E nós já aprendemos também sobre o lava-pés em outra mensagem, né?
Eu vou relembrar um pouco aqui. Uma das primeiras coisas que se fazia era mandar o servo lavar os pés das pessoas que ceariam, porque era costume as pessoas tirarem sandálias para comer, até porque ficavam reclinados ali, né? As pessoas no tempo de Jesus, elas caminhavam em estradas empoeiradas e usavam sandálias. Então, os pés ficavam muito sujos. Então, era o costume ter no ambiente sempre uma bacia e água para lavar os pés. Essa era a tarefa do servo, era trabalho do servo, do escravo. Mesmo não sendo visita, até mesmo o próprio dono da casa, quando ele chegava depois de um dia que ele caminhou nas ruas, ele era recebido como um lava-pés. O servo mais inferior é o que ficava na porta com a toalha e a água. Claro, quem tinha servo, né? Quem não tinha era esposa, era filho, era a própria pessoa, enfim. Mas isso era feito normalmente na chegada e não durante uma refeição. E sempre era o servo mais inferior, o mais humilde. O ato de uma pessoa lavar os pés era uma tarefa considerada muito humilde, tanto que eles tinham o servo mais inferior para fazer isso. Só que no cenáculo não tinha nenhum servo. Jarro de água tinha. Bacia e toalha também. Mas ninguém tocou nelas. Ninguém se mexeu. Cada discípulo ficou ali esperando que o outro pegasse a bacia. Pedro achava que João faria. E João achava que André faria. Cada um deduziu que o outro lhe lavaria os pés, inclusive os seus próprios pés. Se era um costume, se todos entraram nesse ambiente para jantar, então eles tirariam as sandálias e alguém teria que lavar os pés de todo mundo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ficar com a pior parte? Não é justo. Isso ninguém valoriza. E ninguém fez. Sabe por quê? Porque nenhum deles queria ser o menor entre eles. E aí eu fico imaginando André pensando assim, né? Ah, eu fui um dos primeiros a ser escolhido, a ser chamado por Jesus. Não vou lavar os pés. E aí João pensando, eu sou o mais íntimo. Eu não vou lavar os pés. Cada um se imaginando mais do que era. Eu mereço ter os pés lavados, mas lavar não. Isso é muita humilhação. Porque eu tenho que fazer o que os outros ficam só olhando, recebendo. E Jesus foi lá, tirou a sua túnica de mestre, vestiu o avental, colocou aquela toalha nas cinturas e lavou o pé de todos os discípulos. Lavou o pé de todos. Outro ensino poderosíssimo aqui que eu aprendo. Seja você o exemplo. Seja você o primeiro a servir. Não fique esperando apenas ser servido. Todos nós podemos oferecer alguma coisa para o reino de Deus. O que eu posso fazer pelo reino de Deus? O que você tem na mão? Use. Ah, eu sei fazer bolo. Faz um bolo, leva para a vizinha um pedaço. Comece. Dê uma partida, sabe? Dê um start na sua vida com relação a isso. Não sabe fazer bolo? Compra um e leva. Santo, para quem você deve fazer isso. Estão me ouvindo? Deu uma travada aqui, parece. Sim, travou um pouquinho. Deu para ouvir tudo? Repete Não, aí porque travou Onde parou? a última Todos frase. oferecer algo? Todos nós podemos oferecer algo para o reino de Deus. Isso. O que eu posso fazer pelo reino de Deus? O que você tem na mão? Use. Ah, eu sei fazer um bolo. Faz um bolo, leva um pedaço para sua vizinha. Comece. Ah, eu não sei fazer bolo. Compra um bolo. Leva um pedaço para a vizinha. Seja você o exemplo, sabe? De representar Jesus na terra. Manda um áudio de oração para alguém que está precisando. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, para quem que eu mando? Alguém que você lembrou. Faz tempo que você não fala com alguém. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? A ação de Jesus, ela exemplificou a sua humildade. E ela confirma um versículo que fala sobre Jesus, que é Filipenses 2,
que diz que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a servo e tornando-se semelhante aos homens. Ele disse assim, ó, o servo não é maior que o seu senhor. Ele disse ali no capítulo. Jesus está nos comunicando que nós não somos melhor do que ninguém. E que também não somos maior ou melhor do que o seu Senhor, que é Jesus, o Cristo. E que se ele serviu como o mais humilde servo, então é nosso dever seguir os passos do nosso mestre, do nosso Senhor. E servir como o mais humilde servo. Outra coisa que eu aprendo aqui é que quem somos para julgar se devemos fazer ou a quem devemos fazer? Porque Jesus não excluiu nenhum deles. Ele lavou os pés de Filipe, que duvidou do poder de Jesus quando ele disse para alimentar a multidão. Sabe aquela pessoa que você vai falar algo e ela diz assim, você vai fazer isso? Capaz, impossível. Você que fez isso? Capaz, duvido. Ele lavou. Ele lavou os pés daquelas pessoas que buscavam posição elevada no reino, lembra? Tiago e João. Ele lavou. Sabe aquela pessoa que sempre te procurou para algum benefício? Ou melhor, só te procura quando precisa, mas nunca é capaz de fazer algo por você, não pergunta como você está. Ele lavou. Ele lavou os pés daquele que negaria ele 3 vezes. Aquela pessoa que quando você mais precisou te virou as costas. Ele lavou. Ele lavou os pés do incrédulo, aquele que mais adiante teria que ver e tocar em Jesus para crer. E Jesus já sabia que isso aconteceria. Sabendo o que aconteceria, ele lavou os pés de Tomé. E Judas, aquele mentiroso, ganancioso, o traidor que venderia Jesus por 30 moedas de prata, ele lavou os pés desse também? Porque se ele não escolheu a quem servir, como que eu vou escolher? Porque se ele lavou os pés do Judas dele, você tem que lavar os pés do seu Judas também. E ele lavou. Ele lavou os pés do traidor também. O Judas de Jesus foi embora com 30 moedas de prata. Com o que o seu Judas foi embora? Com a sua virgindade? Com a sua segurança? Seu emprego? Sua esperança? Com a sua infância? Com a sua inocência? Com o que o seu Judas foi embora? Com seus recursos, seus investimentos? Roubou tudo que você tinha? Com a sua paz? Ele foi embora com o seu destino, com a sua saúde, com a sua dignidade? Ele foi embora com a sua reputação? Meu Deus! Só que agora que é? Porque lavar os pés de pastor, de cônjuge, de amiga, de filhos, chega a ser fácil. Mas e os pés do seu Judas? A pessoa que te feriu, que te traiu. Mesmo quando a gente lê o versículo de Efésios, lá no Efésios 4, que diz assim, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Nós, obviamente, não queremos lavar os pés do nosso Judas. Nós criamos um altar de Judas para ficar apontando e culpando aquele Judas, pendurando ele na árvore, igual o pessoal fazia, não sei se ainda faz, né? E aí nós também temos uma muleta para sempre nos encostar, né? Nós usamos o nosso Judas para justificar tudo. Eu sou assim por culpa do Judas. Eu sou assim pelo que o Judas me fez. Quando eu era criança, eu sofri por causa do Judas. E, por favor, eu não estou aqui diminuindo dor nenhuma de ninguém, né? Eu não estou aqui julgando a sua dor e o seu sofrimento. Não é isso. Mas a verdade é que você não é como a maioria das pessoas. Porque a graça te escolheu. E se você olhar para seus pés agora, você vai perceber que eles estão molhados. Os teus dedos do pé, a sola, o peito dos pés, os calcanhares, eles sentiram a água fresca da graça.
Jesus pegou o jarro de água, ele derramou essa água limpa do Espírito Santo na bacia, e ele colocou seus pés ali dentro, e com muito amor ele os lavou, dando o primeiro passo para sua nova caminhada, para sua nova vida. Ele não passou reto por você. Ele lavou as partes mais encardidas da sua vida. Ele derramou a água do Espírito Santo sobre você. Ele limpou de você a desonestidade, o adultério, os acessos de raiva, a mentira, a hipocrisia. Ele limpou de você a lascívia, a pornografia, ciúme. Ele tirou de você a soberba. Toda a sujeira que estava em você recebeu o Espírito Santo na água fresca de Jesus. E se tem algo que ainda permanece aí, permita molhar os pés de novo. Relembre quem é que te lava. Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. Tire as meias, tire os sapatos na presença de Jesus. Tudo aquilo que encobre a sua sujeira, tira na frente de Jesus. E coloque seus pés na bacia de novo. Deixe que as mãos de Jesus limpem toda a sua sujeira. Não esconda dele. Não duvide que ele seja capaz de te limpar de tudo isso. Não duvide que quando ele limpa, você fica realmente limpa. Aqueles que já estão limpos não precisam mais, Jesus falou. Sendo assim, vivendo essa experiência poderosa em Deus, você não pode compartilhar sua graça com os outros? Você não pode derramar desse favor ao seu redor? É só no seu umbigo? O versículo 14 e 15 ali do texto diz: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, eu lavei os pés, vocês também devem. Ele colocou como ordenança, devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz, uns dos outros, uns dos outros. É impossível receber o favor de Deus e não compartilhar. Isso é manifestar o reino de Deus. Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando como se manifesta o amor. Amor não é sentimento, é decisão. Decisão de transformar tudo ao seu redor. Mas, Suzana, você vai me dizer assim, Suzana, você não sabe o que o meu Judas fez para mim. Eu realmente não sei. Mas eu sei o que o Judas de Jesus fez. E ele lavou os pés dele. E eu sei também o que o meu Judas me fez. Aliás, eu tenho Judas pai, Judas filho, Judas neto, tem um monte de Judas. E eu sei também que se Jesus lavou os meus pés, mesmo eu sendo quem eu fui, mesmo eu sendo quem eu sou, então chegou a hora de me limpar disso também. Chegou a hora de me limpar dos pés. Chegou a hora de limpar os pés do meu Judas. Deus me deu uma nova chance. Deus me deu uma nova chance na vida. E eu preciso passar isso adiante. Eu não sou digna de empurrar o erro do outro para a cruz. Não cabe a mim olhar para o meu Judas e dizer que ele é culpado. Porque Jesus lavou os pés do meu Judas também. Então eu decidi lavar. E se eu não tivesse deixado tudo o que eu senti ou vivi para trás, eu seria consumida por uma necessidade de vingança ou de justiça humana. E perdoar nos ajuda a seguir em frente. E isso é deixar que a graça se manifeste sobre nossas vidas. Porque rancores, sentimentos guardados acabam com a alegria da vida. E enquanto nós não lavarmos os pés do nosso Judas, enquanto não liberarmos isso, nós vivemos uma falsa santidade. Através de Jesus, lavando os pés do seu Judas. Isso é uma das formas. Claro que você não tem que bater na porta de ninguém com uma bacia na mão. Mas você tem que limpar a pessoa de você mesma. Liberar, perdoar. Isso lava a pessoa de você mesmo. Chega de olhar para o outro com o dedo apontando de culpado. A gente sabe
E assim, o perdão, ele não pede que a filha esqueça o que o pai fez, ou que o avô a abusou, ou esquecer tudo o que passou. Mas quando eu me lembro que Jesus me perdoou de tudo que eu fiz, eu entendo que eu preciso imitá-lo nisso. Estão me ouvindo? Se eu paro para pensar no montante que eu fiz para Jesus, eu analiso que o que o outro fez é pouco ainda. Porque por minha causa, o perfeito se tornou maldição. E ele ainda assim me perdoa. Se a palavra de Deus diz que ele lança tudo, todos os pecados nas profundezas do mar, no mar do esquecimento, né? Como eu posso ficar trazendo todo momento à tona o erro do outro? Sou eu agora juiz? Sou eu agora que acuso? Lá em Hebreus 12, no versículo 15, diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Porque onde há falta de graça, há amargura em abundância. A graça, ela tira o veneno da amargura do nosso coração. Se você, assim como eu, recebeu o presente da vida eterna através de Jesus, não pode haver em nós raiz de amargura. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E onde a graça em abundância, tem que haver o perdão. Tem uma frase que eu li num livro que dizia assim: se você não transformar a sua dor, ela certamente irá se propagar, vai espalhando, vai contaminando tudo, a minha vida e quem está ao meu redor. O perdão, ele pode não ser imediato. O perdão, ele pode ser em processo. Mas ele deve acontecer com você. Porque você também tem os pés molhados. Jesus é o nosso modelo. Nós seguimos a Jesus. Jesus lava primeiro, nós lavamos depois. Ele demonstra, nós o seguimos. E se você ainda não fez, é chegada a hora. É chegada a hora. Agora é sua vez. Atravesse o cenáculo e lave os pés do seu Judas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Peraí, deixa eu parar aqui.